Vamos abrir a Bíblia no Salmo número 118. Salmo 118, a partir do verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em minha tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como as abelhas me cercaram, porém, como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair. Porém, o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas sendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei. E contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Renderei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegramos nele. Amém? Amém. Então o salmista começa com um convite de rendermos graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Ele continua repetindo isso por diversas vezes, para que a gente se lembre da bondade e da misericórdia de Deus diariamente nas nossas vidas. E aí no Salmo 8 e 9 ele vai dizer que melhor é buscar refúgio no Senhor do que em príncipe e do que em riquezas. Então aqui a gente vê que é melhor a gente confiar em Deus do que na força do nosso braço, do que no que a gente faz ou deixa de fazer. Porque é o Senhor que nos acode, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos mantém de pé, mesmo quando os inimigos nos cercam. É o Senhor que nos faz continuar firme nele. E no Salmos 24 ele vai dizer: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegramos nele. É preciso lembrar, mesmo que há lutas e tribulações da vida, porque esse é um mundo de dores, mas é preciso lembrar que esse foi o dia que o Senhor fez, que todos os dias o Senhor nos cerca de bênçãos. A vida, o ar, a gente pode todos os dias levantar da cama, a gente pode todos os dias andar, trabalhar, comer, ter uma família. E por mais difícil que as coisas sejam, a gente tem que sempre lembrar da bondade e da misericórdia do Senhor e alegrar-se nele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pelo privilégio, Senhor Jesus, de estarmos em Tua igreja, de estarmos em Tua presença, de prestarmos culto a Ti nessa noite, Pai. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é misericórdia, como bem enfatiza o salmista. Então, obrigada, Senhor Jesus. Graças seja dada ao Teu nome pela Tua bondade e misericórdia. Graças seja dada ao Teu nome pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito em nós, mesmo aquelas coisas que nós não enxergamos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, porque somos humanos, pecadores, falhos, necessitamos da Tua graça. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas veredas da justiça, pelas veredas do caminho eterno. Que nessa noite possamos prestar um culto agradável ao Senhor, com as nossas orações, com nossos louvores, com as nossas ofertas. Que a Tua palavra, Pai, proclamada nessa noite, não venha ser apenas palavras ouvidas e esquecidas, mas que possamos guardá-las no nosso coração e possamos praticá-las. Obrigada, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Que o Senhor nos leve um momento maravilhoso de adoração ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Autoridade e poder.
Como é bom estar com vocês aqui. E a gente tem tanto tempo. E muitas vezes nós esquecemos do melhor das nossas vidas, que é estar na casa do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Quero ver vocês agora. Seu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer, na cruz morrer. O meu pecado, mas ressurgiu e viu com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
Coração exaltado. Aleluia. Pedir ao nosso irmão Marcos que ore, por favor. É motivo de muita alegria estarmos aqui novamente, mais uma vez, né, com os irmãos, e agradecer por estarmos juntos, né, nesse momento tão maravilhoso que está na casa do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por a oportunidade a qual o Senhor nos dá. Estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para te adorar e engrandecer teu santo nome. Que todos os louvores sejam dados a ti, Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Abençoa a cada um aqueles que vieram para te adorar e te exaltar. Abençoa também aqueles que não puderam vir por algum motivo de saúde ou não, que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus. Nos abençoe, abençoe sobre a vida de Tacinho, esteja usando o Senhor como forma especial, Pai. Que o Senhor toque com o seu poder, com sua honra, sua glória, esteja nos abençoando para que nós possamos sair daqui edificados para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Só recapitulando, Diácono Marcos, viu? Eu falei Marcos, só Marcos, né? Diácono Marcos. Não. Vamos cantar mais uma música. Quem que tem dízimo e ofertas pode trazer na casa do Senhor. Amém. Salve os irmãos com paz do Senhor. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Vida e poder.
tiver a oportunidade, se sinta à vontade. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Vou falar aqui um versículo. Ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no batimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Oportunidade para falar um versículo, cantar uma música? Vamos? Amém? Então, vou fazer assim, vamos guardar para o nosso próximo encontro, que é no domingo. A gente vai estar aqui de novo e a gente vai estar louvando o Senhor, adorando o Senhor cada dia mais. Mas nessa noite, o nosso Deus, assim como o nosso irmão Marcos orou, agradecendo as nossas vidas, o nosso diácono, que tem nos acompanhado tantos dias em nossas vidas. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Gênesis 39. Este homem que tem nos acompanhado, nos trouxe até aqui, dispôs de um tempo para fazer a aula do Senhor. Deus te abençoe. Gênesis 39. Leremos um pouco mais hoje. Um pouco vasto, um pouco mais. O versículo nós vamos nos adentrar um pouco mais além do 1 ao 23. Gênesis 39, versículo de 1 a 23. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas e tinha levado para lá. O Senhor era, lembre dessa frase, o Senhor era com José. Lembre dela. E veio o seu homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs como mordomo em sua casa. E lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que fizera mordomo sua casa, e tudo que tinha, o Senhor abençoou na casa do Egito, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar confiou. Versículo 6. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de um porte e de boa aparência. Aconteceu que dessas coisas, a mulher ali do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deite-te comigo. Ele, porém, recusou e disse: mulher, sendo do seu senhor, tende-me como mordomo o meu senhor, e não sabe que há em casa, pois tudo que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque a sua mulher é como, pois, como teria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que ninguém dos estavam se achavam presente. Então ela, porém, disse: deita-te comigo. Deita-te comigo. Das mãos, desde que então ela pegou as vestes dele e disse: deita-te comigo. E ele, porém,
deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira lá para fora, mas havia deixado as suas vestes em suas mãos, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: veio e trouxe até mim para deitar-te comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixando as vestes do meu lado, saiu e fugindo para fora. Conversou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou o que lhe trouxestes. Veio comigo para insultar-me? Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixou as vestes do meu lado e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira. O senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. De novo a frase: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, que lhe as mãos todos os presos que estavam em cárcere, fazer tudo quanto ele devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro, pois todos que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça e a liberdade de vivermos um pouco mais o relacionamento com o Senhor Jesus. Mas o que me traz dessa noite, o que me trouxe até aqui nessa noite, é esse texto, a essa pregação, a esse compartilhar da palavra do Senhor nessa noite foi, há um tempo atrás, poderíamos dizer que José estava em um momento difícil na vida dele. No versículo 37, no capítulo 37, nós olhávamos um pouco atrás, não vamos ler, mas José começa então o seu sofrimento e a providência de Deus. O início da história de José foi um detalhe particular da vida dele. Então, José começa a passar por algo que ele simplesmente sonhou. Deus deu sonhos para José para que ele pudesse sonhar e viver algo diferente. Ele contou aos seus irmãos, e então os seus irmãos retrocedem e ficam simplesmente com inveja dele, destacando como um favor especial que ele tinha com o pai, o ódio crescente dos seus irmãos. José disse seus sonhos para sua família, intensificou cada vez mais a rejeição e a inveja dos irmãos sobre José. Movido pelo ódio, conspiraram nas costas dele. Conspiraram então, venderam ele para o Egito. Tentaram matar. Jogar dentro de um poço muito fundo. Mas lá, não vamos fazer isso. Vamos vendê-lo. O que eu tenho que trazer aqui nesse momento é: Deus traz para nós essa palavra no capítulo 39 de Gênesis. Somos conduzidos a um capítulo mais realista de toda a escritura da palavra de Deus. Aqui não encontramos milagres miraculosos, não encontramos discursos, nem livramentos imediatos, mas encontramos um servo vivendo a dura realidade da vida. Se nós olharmos o 37, ele foi vendido. O contexto desse momento é a soberania de Deus opera em meio ao pecado humano. A rejeição do justo prepara o caminho para o cumprimento da palavra do divino Deus. José é um instrumento nas mãos de Deus. No 38 nós temos Judá e Tamar. Pela forma sendo da mesma linha sanguínea de José, podemos então dizer que cumpria as suas responsabilidades. Tamar então deixa
de cumprir o seu propósito. Judá cai na infidelidade. José é fiel até o fim. José havia recebido sonhos gloriosos. Deus lhe havia lhe mostrado algo. Ainda jovem, exaltaria. Contudo, agora a sua realidade era completamente oposta daquilo que ele tinha sonhado, das promessas recebidas. Ele estava longe de casa, estava longe da sua família, vendido como escravos humanos, sem proteção, sem tempo, sem liderança, sem influência espiritual da pessoa que estava do seu lado, seu pai. A imperfeição de tudo indicava que, mesmo os sonhos interrompidos, o Senhor era com José. Se você olha de Gênesis 37 ao 39, nós veremos uma frase que nós destacamos aqui. Porém, o Senhor era com José o tempo todo. Aí nós olhamos lá em Atos 7:9. Atos 7:9 diz sobre esse mesmo detalhe. Os patriarcas invejosos, os irmãos de José, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus estava com José. É esse processo que a nossa vida precisa ser governado. Quem governa as nossas vidas? Quem governa o nosso coração? É esse o propósito das nossas vidas. José, então, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Mas o detalhe da nossa vida nessa noite, o tema da nossa pregação nessa noite é a fidelidade de Deus no caminho da fidelidade de José. O que nós podemos então nos adentrar, a ideia principal desse momento é: José permaneceu fiel em todas as circunstâncias, porque Deus, na sua soberana e providência, foi fiel e permaneceu com ele todos os dias. É isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que nos colocarmos diante de Jesus. É essa frase que tem que governar o nosso coração. Se nós olharmos no contexto da vida de José, José estava afastado. Os seus mandaram ele embora. Os seus não quiseram. Mas existe um plano. Lembre da frase. O Senhor era quem? Com José. O tempo todo. Deus estava com José no trabalho. Se nós olharmos do versículo 1 a 6, ele vai dizer: José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito, e comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, o Senhor era com ele. Tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Então, o que é que ele fez? Ele colocou diante de José tudo que ele tinha. O que nós temos que dizer é: Deus está com José no trabalho. Deus está conosco onde nós formos. Quando José chega na casa de Potifar, não como convidado, mas um escravo. Para quem não sabe, escravo, ele não tem vez de nada. Escravo, ele não possui nada, nem identidade, porque a sua identidade é seu Senhor. O que é mais importante é o seu Senhor. E vocês podem ver que José então intensifica na conversa com a esposa do seu Senhor. Ele diz: olha, como é que eu poderia cometer esse ato cruel contra ele? Mas o detalhe principal da vida de José era: ele não estava disposto, ele não se importava com a pessoa humana, ele se importava com o projeto de Deus, com o seu Senhor. Mesmos instantes, e aqui vai algo bem interessante: quando nós saímos da nossa parentela, de quem nós estamos perto, as pessoas veem como nós somos. As
As pessoas nos enxergam como nós somos. Por quê? Porque deixamos transparecer quem nós somos. Porque quando nós estamos perto de alguém, nossas famílias, muitas vezes nós escondemos algo no nosso coração. Mas lá fora as pessoas veem que somos nós. E é isso que José começa então. Tudo foi tirado, exceto uma coisa: o Senhor estava com ele. José foi escravo. José não tinha direito de nada. Nem a vida dele tinha direito. Mas uma coisa ele tinha: o seu Deus. O Senhor estava com ele o tempo todo. Em primeiro lugar, Deus estava com José no trabalho. É esse o princípio desse detalhe das nossas vidas. A fidelidade de Deus no caminho da fidelidade de José. O texto afirma que Deus prosperava tudo o que José tocava. Isso não significa riqueza humana, mas a estabilidade, ordem, confiança, crescimento. Potifar percebe essa diferença desse jovem e coloca como um mordomo na sua casa. Falou: é um cara inteligente. Falou: vou botar esse cara aqui porque Deus está com ele. Tudo que ele toca prospera. O crente das nossas vidas entende uma coisa: o teu trabalho é uma vocação. Aquilo que você faz, Deus te chamou para aquilo. Então, se você está trabalhando em algo, lembre-se, é ali, é naquele momento, é naquele detalhezinho ali, que Deus bota dentro de nós, para vermos quem somos. Transparecer quem nós somos. Quem é você? Na escola, na faculdade, no seu trabalho, em casa. Somos mais um na multidão, olhando nesse projeto. Aqui aprendemos que prosperidade bíblica não significa ausência de sofrimento. José foi como um cachorro. Foi chutado. Mas o momento é trabalhar, é para glorificar ao Senhor. A excelência cristã não depende de cargo, mas depende do chamado. Aonde Deus te colocou, você tem que fazer algo diferente na tua vida. Aonde Deus te colocar, faça algo diferente. Aonde Deus te colocar, lembre-se, se Deus te colocou ali, faça o seu melhor. Faça a sua vida. Diante dos nossos olhos, entendemos que trabalhar é glorificar a Deus. Temos que viver. Lembro que um amigo me falou: precisamos enxergar a nossa vida terrena com os olhos espirituais. Porque tudo que fizemos, tudo que vamos fazer e tudo que fazemos agora é para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. E José entendeu isso. José entendeu essa forma. Tudo que ele ia fazer, ele se colocava diante de Deus. Ele colocava o Senhor em primeiro lugar. Aqui entra quando Deus começa a falar dos princípios das nossas vidas, que em primeiro lugar, o Senhor nos diz que temos que ter discernimento de quem é em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dos céus. Deus não está dizendo as outras coisas. Buscar primeiro o reino dos céus. O reino dos céus é uma coisa mais importante das nossas vidas. O restante, Deus vai acrescentar. Deus vai nos dar. Então Deus está no controle. E Deus está conosco. Até no lugar mais simples, Deus está conosco. Até no lugar onde muitos murmuram, muitos, se desviam com seus olhares, a capa cai. Lembre-se que Deus está de olho em você. Então comece a entender que aonde você pisar, você tem que ser bênção, você tem que frutificar. Aonde a planta dos seus pés tocar, lembre-se, tem que florescer, tem que frutificar, porque é ali que está pisando, porque você é filho, filha do Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas se Deus estava com José no trabalho, Deus está conosco, Deus sustentou José
José na tentação, como nós olhamos no 7 a 12. A tentação enfrentada por José foi persistente e intensa. Nós olhamos aqui apenas um detalhe, pensamos assim, poxa, foi apenas um dia. Não! Pode ser anos, meses, anos. José então vê aquele processo todos os dias na sua vida. Olhando, vendo os comentários, e dizem que esse processo na vida de José não foi fácil. A tentação foi persistente e intensa, mas não foi um momento isolado. Não foi só um isolado, mas uma pressão contínua, dia após dia. A esposa de Potifar o convidava ao pecado. José poderia racionalizar, poderia justificar, como nós muitas vezes fazemos. O que tem? Isso é uma coisinha simples. Quer ver algo? Mas ninguém está vendo. É só um bolinho. Ninguém está vendo. Puxa, é só um pouquinho. Ninguém está vendo. Deus sustentou José na tentação. A resposta dele: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não estava preocupado com o que cometeria então ao homem, ao físico. Ele não estava nem aí. O detalhe dele era ser fiel a Deus. Temos que ajudar um ao outro nas nossas vidas. Agora lembre-se, na balança da nossa vida precisamos entender que o principal, quando você busca o Senhor e você é fiel ao Senhor, as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Então começamos a entender que José entende que todo pecado, antes de tudo, era uma afronta a Deus. Temer a Deus e não temer as consequências humanas. Ah, mas eu não sei, você é preso. Ele não pensou nisso. Ele pensou o pecado a Deus. Uma mentirinha simples, que todo mundo diz, é um pecado. E suja no coração. Certa vez, num discipulado, um homem, um grande amigo meu, ele fez algo bem interessante. Ele pegou um copo de água, botou no meio da mesa, aí colocou lá e falou assim: está vendo aqui? Está limpo. Não está? Está bonito. Tem água, está cheio o copo. Ele foi lá e botou uma borra de café. Então, sujou toda a água. Dá para beber agora? Não, se estivesse quente, né? Vai adiantar? Estava sujo. E então, ele falou: olha, quando nós somos fiéis a Deus, somos comprometidos com o Senhor Jesus, e nós buscamos ao Senhor, e uma palavra aqui, nós buscamos ao Senhor, e temos que buscar ao Senhor, porque Ele vem com a sua água e com o seu Espírito Santo e vai encher aquilo que está sujo. E quando começa a encher, começa a tirar todo o entulho que está no nosso coração. Precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos buscar o Senhor. Somos crentes vergonhosos muitas vezes. Paramos de ler a Bíblia, paramos de orar ao Senhor. O nosso trabalho muitas vezes é mais importante do que pedir a bênção do Senhor Jesus ao nós levantarmos. Estou cansado demais para deitar. Estou cansado demais para ajoelhar. Estou cansado demais para sentar e pedir permissão ao Senhor para dormir em paz. José então começa a viver algo na vida dele que ele colocava sempre diante do Senhor. Ele não resolveu a vida dele que ele sempre estava com o Senhor Deus. Lembre-se, a fidelidade de José não era só por causa do pai dele, é porque ele colocava o seu coração diante do Senhor Jesus, diante de Deus.
Ele fugir não é covardia, é uma prática da santidade. Vivemos numa geração que relativiza o pecado. Vivemos numa geração que não teme ao Senhor. Fugir da tentação não é um sinal de fraqueza, nem covardia. Vai fugir da tentação é um sinal de maturidade espiritual. Fugir daquilo que é errado, do que as pessoas falam, o que é que tem você simplesmente adulterar o número do almoxerifado. O que é um número diante de tantas coisas que tem? É uma coisa simples. Adultera e tira esse pouquinho para a gente vender. Todo o processo da vida de José, ele perguntava a Deus para onde é que ele tinha que ir, o que é que ele tinha que fazer. E pergunto para vocês, quando nós temos uma decisão certinha nas nossas vidas, o ponto das nossas vidas, corremos para todo mundo, falamos com todo mundo, menos com quem? Com Deus. Temos que fazer uma viagem. Já pedi permissão a Deus? Eu tenho que fazer, sim. Eu tenho que fazer? Essa palavra é muito forte. Peça permissão a Deus. Existe um processo no meu coração que é sustentar as nossas vidas diante dele. Precisamos então entender que fugir da tentação é um sinal de maturidade espiritual. Recusar o mundo é maturidade espiritual. Recusar as propostas do mundo é maturidade. A santidade não é um produto da força humana, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Se em primeiro lugar Deus estava com José no trabalho, Deus sustentou José na tentação. Trabalho, tentação. Quando a gente fala tentação, a gente acha que todo mundo é só pela área sexual. Não! Tem outras coisas. Dinheiro, uma mentirinha, coisa simples. Não é coisa simples? Não achamos que tudo é isso? O presidente Josué pregou uma vez sobre o grão da mostarda. Nossa, eu amei. Por que o grão da mostarda? Duro. Que para tirar aquele grãozinho, para aquele óleozinho, ele tem que ser esquentado. Não adianta quebrar, porque não quebra. Ele tem que ser derretido. As nossas vidas, quando nós caminhamos, é um processo. Não adianta querer correr que você vai cair. Não adianta querer pegar atalhos. Não adianta. Faça como José. Que o Senhor seja o seu Senhor nas suas vidas. Que Deus seja o único na sua vida. Em terceiro lugar, Deus permaneceu com José no sofrimento. O cara sai da casa, jogado e vendido pelos seus irmãos. Chega na casa de José, na casa de Potifar, na casa de Potifar. Quando chega na casa de Potifar, ele chega lá, prospera. Então, ele vai para onde? Para a prisão. O 13 ao 23 não vai relatar sobre isso. Mas será que José ficou infiel então? Será que Deus esqueceu de José? Será que é um Deus injusto? O cara passa por tanta coisa. O Senhor era com José. Ele afirma, Deus afirma, o Senhor é contigo, eu sou contigo. José estava preso, mas não abandonado. A prisão não era a derrota, era uma providência. Deus estava conduzindo José por caminhos difíceis, mas necessários para a vida dele. Se José não fosse a prisão, não chegaria ao palácio. E o sofrimento era um degrau e não um desvio. Quantas vezes nós desviamos? Vamos por aqui, ó. Aqui tem um atalho. No caminho do Senhor não existe atalho. Ele é apertadinho. Diz a palavra de Deus que quando
caminho do Senhor é bem estreitinho. O caminho que leva à perdição, ele é muito grande. O que nos falta no nosso tempo é entendermos como José estava preso, mas não abandonado. Precisamos entender isso, porque Deus estava conduzindo José nos caminhos necessários. Você passa por dificuldade, está passando por problema, ser fiel a Deus. Quem diz que bênção é dinheiro, muito dinheiro? Não. É dificuldades. Você vai sentir dores. No mundo tereis aflições. Não atende bom ano porque eu estou mentindo. O Senhor mesmo disse. O Senhor é suficiente. Salmo 23, ele chega a um processo e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada não vai te faltar dor, não vai te faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, vai faltar sono, você vai ter dores, você vai ter muitas dores. Você quer ver? A um certo ponto da idade, eu já cheguei num ponto pela qual eu já começo a sentir algumas dores que eu não sentia aos 30 anos. E aí? Já comecei a sentir. Começou a aparecer algumas coisinhas que dói. E aí? Mas nunca deixe de viver Jesus. Nunca deixe de estar com Jesus. Nem sempre Deus explica para a gente o que Ele vai fazer. Então é hora que você está lendo e você não entende. Mas devemos esperar em Deus a todo o processo. Ele nunca abandona a gente. A presença do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Chegamos ao nosso ponto da nossa conclusão em dizermos que José não é apenas um exemplo moral, mas ele aponta para Cristo. Permaneceu fiel. Assim como José, Cristo foi humilhado antes de ser exaltado. Foi tentado e permaneceu fiel. Foi injustiçado, sofreu em silêncio, mas em meio ao seu sofrimento trouxe salvação a muitos. Tudo bem, a fidelidade de José é a sombra da fidelidade de Cristo Jesus, que é perfeita. A descendência de Jesus não tem nenhum perfeito. São pessoas imperfeitas. Mas quem é o perfeito é Cristo. Então, José aponta para Cristo. José aponta ao sofrimento em silêncio, crucificado, amaldiçoado, preso em silêncio. Jesus foi isso. A fidelidade de José é uma sombra. Não só podemos permanecer fiéis, porque Cristo vive em nós. Só podemos permanecer fiéis, porque Cristo vive em nós. Meus irmãos, esse texto nos ensina muita coisa em nossas vidas. Que Deus está conosco. Deus está conosco no trabalho, Deus nos sustenta na tentação, e Deus nos acompanha, e Deus nos dá força para continuar em meio ao sofrimento. Deus é soberano e qualquer outro não há. Essa mensagem não é o final, é apenas o início da nossa vida. José confiou no Senhor lá atrás, e eu digo para vocês: confie no Senhor, seja fiel ao Senhor. Ser fiel é você chegar ao ponto da sua vida e você ter as suas devocionais todos os dias na sua casa, leitura da palavra, o que o Senhor nos conduza passo a passo até o palácio eterno preparado para Ele, preparado para nós em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê força para ser como José,
no nosso trabalho, nas tentações dessa vida e no sofrimento deste momento. Mas o que tudo isso passa é dizer para vocês: Cristo tem um plano para você e tem um plano para mim. Cristo tem um plano para nós. Então, vamos ser fiel ao Senhor. Vamos viver Jesus. Vamos sonhar Jesus. A cada dia mais, não deixemos de louvar ao Senhor. Não deixemos de buscar ao Senhor. Não deixemos de adorar a Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu pedi a minha irmã Elma, falou que ora ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora. Agradecemos, ó Deus, por esse momento, pela vida, pela saúde, porque o Senhor nos atraiu até aqui para ouvir a Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias se renovam todos os dias em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de Tarcísio, pelo que Ele falou por Ti, e que possamos sair daqui aplicando essa palavra, sendo fiéis, Te servindo melhor, Te buscando melhor, com mais amor, com mais paixão, sabendo, Deus, que tudo que fizemos para Ti não é em vão. Muito obrigado por essa congregação. Viemos aqui para Te louvar, para Te adorar e dizer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. E como Senhor de toda a terra, Te pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós com Teu olhar de misericórdia. Envia Teus anjos para esse povoado. Que o Senhor venha, ó Deus, despertar cada dia em nós o desejo de Te buscar melhor, testemunhar, para que outras almas venham a Te conhecer. Que o Senhor venha, ó Deus, desviar as setas do inimigo sobre esse povoado. E coloque, ó Deus, em cada lar desse lugar, um anjo com a espada de fogo, repreendendo todo o mal. E que o Senhor possa estar entrando nesse povoado, com o Teu poder, com a Tua glória, repreendendo toda e qualquer enfermidade. E que cada lar possa encontrar a Tua paz. Que cada lar possa encontrar, ó Deus, a Tua união. Que possamos, ó Deus, cada dia mais, como servos do Senhor, testemunhar de Ti aonde formos. E muito obrigada, Deus, por esse momento, porque eu estou aqui nesse lugar. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, despertando em nós a chama e Te buscar cada vez melhor. Que possamos estar aqui na próxima vez, no domingo, para Te louvar e Te adorar. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A Ti, ó Deus, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, consagramos os nossos planos para esse ano que começa e declaramos para o universo que Tu és o nosso Deus. Amém. Avisos. Nós vamos encerrar então. Vamos agradecer e agradecemos os irmãos que esteve aqui conosco e dizer que estaremos aqui na próxima semana e louvando ao Senhor, adorando o Senhor cada vez mais. Amém? Domingo estamos aqui, adorando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Estão em paz em nome de Jesus.